Olá, gente. Eu sou a Zoe. Tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, eu estou dando prosseguimento a uma série de vídeos com textos comentados, né? Que eu resolvi adotar esse formato, assim, para mostrar que, apesar de tudo, eu sou uma professora que tem conteúdo, né? Que a gente tem fundamentos, né? E, sei lá, quem sabe ser mais levada a sério, né? Porque passei muito tempo da minha vida sem ser levada a sério, talvez pelo meu jeito zoeiro de ser, que eu usava muito para disfarçar uma timidez assim absurda que eu tinha, né? Então aí tem aquele palhaço tímido, tipo eu, né? Então, a gente vai dar sequência a uns textos um pouco elaborados, filosóficos, a gente trabalhar conteúdos, né? E eu já trouxe aqui no canal um texto chamado A História Cultural do Brinquedo, que é do Walter Benjamin. E foi um texto que a minha professora de Fundamentos da Arte e Educação passou para a gente ler e debater em sala de aula, né? Então, o que que esse texto nos diz? Sobre a questão da história do brinquedo, como é que a criança começou a se envolver com o brinquedo, como é que os brinquedos começaram a ser fabricados, produzidos, ou seja, tudo dentro de uma análise ligada a desenvolvimento dos processos industriais, né? Então, você tem toda uma questão capitalista nessa história. E o texto que eu vou trazer aqui, na realidade, eu vou começar porque ele é muito grande. Ai, eu acho que minha gata derrubou alguma coisa. Não sei se vai dar para ouvir aqui o barulho, mas vamos lá. Então, a questão é a seguinte: esse texto é muito grande, então possivelmente eu vá dividi-lo em partes, para a gente não ficar com vídeo muito grande e muito difícil de carregar depois, né? Porque aqui no Zoom temos um problema que, primeiro, ele sobe o vídeo para o computador, ou seja, ele baixa, aí depois ainda tem que subir, então é todo um processo, né? Então vamos ver o que que acontece. Primeiro eu vou compartilhar aqui a tela. Pronto, está compartilhado. Então, o livro, aquele texto que eu li da outra vez, está nesse livro aqui também, entendeu? Eu vou trabalhar outros textos desse livro, provavelmente, mas eu vou começar por um que eu já li, que eu já dei uma estudada sobre o que que significa cada referência e cada termo. E aí eu vou trabalhar outros futuramente, mas esse aqui eu acho que eu vou dividir em algumas partes esse vídeo, né? Eu não sei quantas, mas já fica avisado que vai ter partes, ou seja, eu vou trabalhá-lo em partes, tá bom?
Então, o livro é esse, Walter Benjamin, ai, Obras Escolhidas, e aqui tem Magia e Técnica, Arte e Política. Ou seja, é uma coletânea de textos que trabalha todas essas questões juntas e misturadas. Porque, na realidade, todas essas questões, quando se fala de arte, estão misturadas. Então, aqui neste canal, a gente parte do princípio de que a arte ela não é um fenômeno dissociado da técnica, da magia, da política e de outros elementos que compõem um conhecimento básico sobre a sociedade e sobre o mundo, tá? E por que eu estou trazendo Walter Benjamin e não exatamente um texto anarquista e tal? Bom, primeiro que eu sou professora dessa área de arte, língua, essa parte mais comunicacional, né? E eu acho que é importante a gente ler esses textos para nós termos embasamentos para discutir arte, discutir elementos que são debatidos dentro de alguma linha filosófica. E eu gosto muito do pensamento da Escola de Frankfurt, quando se trata desse assunto, né? Então, eu não tenho nada contra, entende? Embora, claro, a gente tenha divergências, né, em outros campos, mas assim, a gente, dentro dessa estrutura, a gente pode chegar a vários lugares, né? Então, eu só estou dando uma introdução do que a gente vai fazer aqui, né? Porque, enfim, para explicar o que eu estou querendo fazer, o desenvolvimento, do que eu estou pretendendo fazer no canal daqui para diante, porque eu acho que a gente precisa dar um ar de formalidade um pouquinho maior que a gente faz aqui, né? Então é o seguinte, então é esse o livro e esse texto que eu vou trabalhar aqui é um texto que a gente, que aí entra outra questão. Esse texto foi trabalhado na aula de estética da faculdade. O que vem a ser estética do ponto de vista filosófico? A estética, ela trabalha basicamente as relações que trata da obra de arte e as percepções emocionais e impressões sobre a obra por parte de quem faz e por parte de quem vê, né? A estética ela é basicamente dentro de uma etimologia significa sensação. Então, a arte, ela de uma certa forma, ela trabalha sensações. E essas sensações, elas, aí é que entra o problema. A sensação, ela não precisa ser agradável ou desagradável, ela pode ser ambas. Elas, tudo sensação, tudo que envolve o mundo das sensações, o mundo dos sentimentos, daquilo que a gente sente de uma forma não lógica e não racional, faz parte daquilo que a gente chama de arte.
Então, a arte, ela não precisa ser racionalizada, ela precisa ser só sentido, só sente. Apesar de a gente poder fazer algumas análises racionais e materiais da arte, uma vez que a arte ela existe dentro do mundo material também, né? Ela existe dentro de uma materialidade. Um quadro é um elemento material, uma escultura, você inclusive pode tocar, você pode passar a mão, sentir a textura, então a escultura também está presente na materialidade, né? E, ou seja, a arte é uma forma de pegar uma imaginação artística e transformá-la em matéria, fazê-la existir a partir do momento que você materializa aquilo, né? Então, ou seja, aí vem a literatura, porque a literatura, a partir do momento que você criou aqueles personagens, eles passam a compor uma materialidade artística, tá? Então, então ai, desculpa, porque a pessoa é enrolada mesmo. Mas, enfim, a gente faz o que pode. Então, o livro, aliás, o texto que eu vou ler aqui com vocês é esse aqui. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Então, como é um texto que vai da página 165, 197, então a gente tem umas 30 páginas aí, a gente pode ver se a gente consegue ler umas 10, não sei. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou lendo até um momento que eu achar satisfatório. Aí depois, quem quiser que eu continue a leitura desse texto e comentando o que a gente está falando, aí a gente continua, né? Enfim, vamos lá, 165. Aí a pessoa vai da página até dizer chega, né? Começou. Então, estamos aqui. Fazer uma ampliação aqui do texto, porque a pessoa não enxerga. Pronto. Aqui vamos à introdução, porque esse texto, apesar de ser um capítulo, ele também tem divisão de subcapítulos, né? Então ele tem umas subdivisões aí, então vamos começar pela introdução. Talvez eu leia a introdução e depois aí a gente vê as outras partes em um outro momento, né? Então aqui já começa o seguinte: quando Marx empreendeu a análise do modo de produção capitalista, esse modo de produção ainda estava em seus primórdios. Marx orientou suas investigações de forma a dar-lhes valor de prognósticos.
remontou as relações fundamentais da produção capitalista e, ao descrevê-las, previu o futuro do capitalismo. Concluiu que se podia esperar desse sistema não somente uma exploração crescente do proletariado, mas também, em última análise, a criação de condições para a sua própria supressão. Então, aqui você já vê que é um texto assim que tenta trabalhar em cima do que Marx dizia, né? Então, você já vê que temos uma análise que vai tentar puxar a questão dessa análise para uma análise do capitalismo dentro do contexto da obra de arte. Bom, então, tendo em vista que a superestrutura se modifica mais lentamente que a base econômica, as mudanças ocorridas nas condições de produção precisaram mais de meio século para refletir-se em todos os setores da cultura. Ou seja, primeiro você tem uma transformação nos meios de produção, você tem uma mudança no jeito como as coisas são produzidas. E, posteriormente, a cultura começa a ser transformada a partir dessas mudanças, tá? Só hoje podemos indicar de que forma isso se deu. Tais indicações devem, por sua vez, comportar alguns prognósticos. Bom, antes de seguir adiante, eu vou ler esse asterisco aqui, né, dando uma informação sobre o texto, né? O texto aqui publicado é inédito no Brasil. Um ensaio traduzido em português por José Lino Greenwald, não é o Greenwald, né? É o Greenwald, que é alemão, com trema, e publicado em A Ideia do Cinema, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, em 1969. E na coleção Os Pensadores, da Abril Cultural, é a segunda versão alemã que Benjamin começou a escrever em 1936 e só foi publicada em 1955. Ou seja, ele deve ter trabalhado esse texto com bastante cuidado, né, para ele se atrever a publicar quase 20 anos depois, né? Ou seja, deve ter passado uns 20 anos aí trabalhando em cima dessa tese, né? É, então, você vê que ele está trabalhando essa questão da transformação dos meios de produção e vai conversar, fazer uma conversa com essa transformação da cultura, tá? Mas esses prognósticos não se referem à tese sobre a arte de proletariado depois de tomada do poder, e muito menos na fase da sociedade sem classes. Em si, as teses sobre as tendências evolutivas da arte nas atuais condições produtivas. Então, o Walter Benjamin, ele supondo que o Marx está fazendo, que ele não está pensando assim como será a arte futuramente, ou como será esse meio de produção futuramente, ele está trabalhando com as questões atuais dessas condições. Por isso que a gente está trabalhando em cima de uma materialidade, uma análise material da arte e da cultura.
tá? Então, a dialética dessas tendências não é menos visível na superestrutura que na economia. Ou seja, você vai perceber isso tanto em várias áreas, né? Na cultura, na arte, na sociedade, na produção e, sobretudo, na economia, porque também a arte também compõe um dos elementos que a gente depende de análises econômicas, não é verdade? Então, seria, portanto, falso subestimar o valor dessas teses para o combate político. Elas põem de lado numerosos conceitos tradicionais, como a criatividade e gênio, qualidade eterna e estilo, forma e conteúdo, cuja aplicação incontrolada e, no momento dificilmente controlável, conduz à elaboração dos dados no sentido fascista. Ou seja, ele já começa a entrar no campo da análise e, de repente, esses elementos que a gente começa a refletir sobre a questão do gênio, validade eterna, estilo, forma e conteúdo, ou seja, ele já começa a tentar mostrar que, à medida que as obras de arte começam a se distanciar de algo da realidade, né? Ou seja, quando você começa a idealizar demais os elementos artísticos, já temos um problema aqui, né? Você, olha só, se você começar a hipervalorizar o gênio, hipervalorizar coisas eternas, ou seja, aquilo ali tem uma beleza eterna, um estilo eterno, valores universais que na realidade só são europeus, né? A gente tem um problema que é importante a gente observar, né, e tomar cuidado. Então, os conceitos seguintes, novos na teoria da arte, distinguem-se dos outros pela circunstância de não serem de modo algum apropriáveis pelo fascismo. Em compensação, podem ser utilizados para a formulação de exigências revolucionárias na política artística. Percebeu onde é que ele quer chegar com esse texto? Ou seja, ele está propondo aqui uma situação de análise que é uma tentativa, porque a gente não sabe se vai conseguir ou não, né? Porque a gente tem várias ideias o tempo todo, mas a ideia central é tentar frear essa apropriação que o fascismo faz de elementos estéticos, tanto culturais, políticos e tecnológicos, de forma porque se você for analisar assim o que acontece, por exemplo, com determinados símbolos fascistas, muitos deles são símbolos que começaram a existir bem antes desses movimentos, né? Então, simbolicamente, esses símbolos já existiam. Só que a partir do momento em que o fascismo adotou esses símbolos, fascismo
nazismo, etc., o que aconteceu? Esses símbolos passaram a ser identificados com esses movimentos, de forma que eu considero irreversível. Por isso que nós, anarquistas, temos que frear a sanha de alguns movimentos como os ANCAPs, de ficar por aí dizendo que são anarquistas, que usando inclusive o nosso azinho ali, né, que é um absurdo. Já vi isso acontecer, né? Já vi gente denunciando, já viu. Então a gente precisa tomar cuidado porque é um dos perigos que podemos encontrar por aí, né? Então, a introdução já foi feita e aqui ele vai fazer uma definição de reprodutibilidade técnica. O que é essa reprodução, né? Bom, cigarrinho para ajudar a concentração, né? Então, em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens faziam sempre podia ser imitado por outros homens. Essa imitação era praticada por discípulos em seus exercícios, pelos mestres para a difusão das obras, e finalmente por terceiros meramente interessados no lucro. Em contraste, a reprodução técnica da obra de arte representa um processo novo, que se vem desenvolvendo na história intermitentemente através de saltos separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente. Ou seja, você fazia um martelo, que é uma ferramenta para você trabalhar. Você era normal uma pessoa aprender a fazer esse martelo. Então, você, tecnicamente, reproduzia o martelo a partir de um martelo anterior, e assim por diante. A arte parece que começou a ter, demorou a entrar nessa questão da reprodução, né? Aparentemente, ela estava inserida num contexto de originalidade, ineditismo, né? Até que vamos ver o que vai acontecer em algum momento da história da arte, né? Então, ou seja, a ideia de que a arte pode ser reproduzida, repetida, revisitada, foi um fenômeno posterior à reprodutibilidade técnica de outros elementos da produção humana, tá? Então, com a xilogravura, o desenho tornou-se pela primeira vez tecnicamente reprodutível, muito antes que a imprensa prestasse o mesmo serviço para a palavra escrita. Xilografura, você pode fazer uma xilogravura muito simples, inclusive. Você pega uma placa de azulejo, você faz um desenhinho ali com uma tinta, né? Aí você vai lá e carimba, usa o azulejo como carimbo para
produzir aquele desenho em vários lugares diferentes, tá? Ou seja, muito antes que a palavra escrita acontecesse, porque a imprensa basicamente é uma forma de estilogravura. As primeiras impressoras, né, que a gente tem notícia, elas funcionavam meio que como se fossem essas estilogravuras, que a letra carimbava uma letra, um carimbinho com a letra em alto relevo, carimbava com a tinta o papel diversas vezes, tá? Então, conhecemos as gigantescas transformações provocadas pela imprensa, a reprodução técnica da escrita. Mas a imprensa representa apenas um caso especial, embora a importância decisiva de um processo histórico mais amplo. Graças à imprensa, hoje em dia, a gente tem conhecimentos acumulados, e os livros são copiados à exaustão, né? A xilogravura, na Idade Média, segue-se a estampa em chapa de cobre, ou seja, eu usei o azulejo como exemplo porque eu já fiz várias xilogravuras usando esses azulejos, tá? Porque é um material mais acessível, você consegue em qualquer lugar e não precisa chapinhas, assim, mas você pode trabalhar com outros materiais se quiser, né? E a água forte, assim como a litografia no século XIX, tá? A litografia, a técnica de reprodução, atinge uma etapa essencialmente nova. Esse procedimento, muito mais preciso, que distingue a transcrição do desenho numa pedra de sua incisão sobre um bloco de madeira ou uma prancha de cobre, permitiu às artes gráficas, pela primeira vez, colocar no mercado suas produções não somente em massa, como já acontecia antes, mas também sob a forma de criações sempre novas. Dessa forma, as artes gráficas adquiriram os meios de ilustrar a vida cotidiana. Graças à litografia, elas começaram a situar-se no mesmo nível que a imprensa. Ou seja, na realidade, além de você imprimir letras, você também imprime figuras. Aí também temos os livros ilustrados, aquelas coisas todas, né? Mas a litografia ainda estava em seus primórdios quando foi ultrapassada pela fotografia. Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam unicamente ao olho. Como o olho apreende mais depressa do que a mão desenha, o processo de reprodução das imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral. O cinema falado estava contido virtualmente na fotografia. A reprodução técnica do som iniciou-se no fim do século passado. Com ela, a reprodução técnica atingiu tal padrão de qualidade que ela não somente podia transformar em seus objetos a totalidade das obras de artes tradicionais, submetendo-as à transformações profundas
como conquistar para si um lugar próprio entre os procedimentos artísticos. Para estudar esse padrão, nada é mais instrutivo que examinar como suas duas funções, a reprodução da obra de arte e a arte cinematográfica, repercutem uma sobre a outra. Aí a gente já terminou essa parte da reprodutibilidade. O que é reprodutibilidade? Bom, na realidade, as artes gráficas, assim, para explicar para quem nunca parou para pensar sobre isso, mas é uma questão, né? As artes gráficas, elas dependem basicamente de duas questões anteriormente para elas existirem: o olho e a mão. O olho, porque é com o olho que a gente testemunha as imagens, que a gente interpreta aquilo que está na nossa frente, né? E a nossa mão, ela vai sendo treinada de acordo com a capacidade desse olho coordenar o movimento, ele pela imagem, e a nossa mão acompanhar o movimento, né? Isso demandava tempo para acontecer, né? Porque às vezes, se você tivesse que copiar a mesma imagem não sei quantas vezes, as outras imagens possivelmente não iam ficar tão igualzinhas, certo? Então, o que acontece? O que nós temos aí para compreender? Surgiram xilogravuras e essa outra outra forma, né, a litografia, você conseguiu recriar essa mesma forma de uma maneira mais igualzinha, né? Então, se você fosse, por exemplo, ter que desenhar à mão o mesmo cavalo, o mesmo gato, o mesmo rosto, umas 10 vezes, provavelmente você teria diferenças na forma de reproduzir cada desenho daquele. Então, com essas técnicas da xilogravura e do linotipo, né, você já consegue fazer um negócio mais padronizado. E a cartada final, mas de qualquer maneira, você ainda tinha um trabalho manual sendo feito ali naquela estrutura, porque pelo menos a primeira placa, que seria aquela placa matriz, você teria que desenhar, fazer o desenho de qualquer maneira, né? Você teria que fazer um trabalho manual ali, seria trabalhoso de alguma maneira, né? E a máquina fotográfica, né? No caso, a fotografia, não, você simplesmente encosta um treco no olho, clica, pronto, né? E aqui você vai começar a trabalhar a questão assim da fotografia com cinema, ou seja, depois você descobre que você pode não só fotografar elementos
estáticos, como você também pode fotografar o movimento. O cinema é justamente isso, é a fotografia em movimento. É que cinema vem de cinemático, que é a parte da física que trabalha a questão do movimento, tá? Cinema vem literalmente a, da noção de movimento, que é a fotografia em movimento, tá? E aqui nós temos um texto, um trecho que fala sobre autenticidade. Deixa eu ver se dá para. Eu acho que eu vou até, deixa eu ver. É, eu acho que eu vou trabalhar até essa página aqui. A gente ficar com alguns conceitos maiores aqui, né? Autenticidade. Mesmo na reprodução mais perfeita, o elemento está ausente. O aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. É nessa existência única e somente nela que se desdobra a história da obra. Essa história compreende não apenas as transformações que ela sofreu, a passagem do tempo em sua estrutura física, como as relações de propriedade em que ela ingressou. Os vestígios das primeiras só podem ser investigados por análises químicas ou físicas irrealizáveis na reprodução. Os vestígios das segundas são o objeto de uma tradição, cuja constituição precisa partir do lugar em que se achava o original. Aqui ele coloca, ele faz uma problematização sobre a questão de que com essa reprodutibilidade, com o passar do tempo, as obras elas terão o problema de se mostrarem autênticas, né? Como é que a gente sabe? E o que que elas realmente queriam dizer no momento que elas foram produzidas? Tanto é que você vê que até hoje, você pega alguns quadros do Da Vinci, até hoje tem gente discutindo se foi ele mesmo que pintou, quem eram aquelas pessoas, qual foi o contexto, o que aconteceu naquele momento que fez ele fazer aquele quadro. E, enfim, isso dá margem para você criar várias historinhas, né? Dan Brown, que o diga, né? Que fica se aproveitando de elementos conspiratórios para fazer uma análise da arte, né? Que é uma coisa absurda, né? Mas tudo bem, é ficção, a gente, desde que você entenda como ficção, tá tudo certo, tá? É, bom, sobre esse negócio, o trabalho que você tem para desenvolver essa questão sobre a autenticidade da obra, não vai ser fácil você trabalhar com as cópias, né? Se você não tiver acesso ao original, você não teria como atestar uma autenticidade e muito menos entender certos contextos, né? Então, o aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade. Nela se enraiza uma tradição que identifica esse objeto até os nossos dias.
como sendo aquele objeto sempre igual e idêntico a si mesmo. A espera da autenticidade, como um todo, escapa à reprodutibilidade técnica e, naturalmente, não apenas à técnica, tá? Então, ou seja, esse foi um dos problemas gerados por essa questão da reprodução da arte, né? E a questão da autenticidade, eu acho que as pessoas começaram a dizer, ah, mas isso aí não é autêntico, né? Se bem que Platão já discutia isso quando chamava tudo que a gente vê nesse mundo que a gente está presente como uma imitação de algo que existe no mundo das ideias. Ele não aprovava a existência do poeta no na república dele, porque o poeta já seria um imitador da imitação. Então, tipo, é, porque se eu estou dizendo, se eu estou compondo vou tentar explicar de uma forma mais simples. Calma que a gente chega lá. Você tem um cavalo. Esse cavalo não seria o verdadeiro cavalo, porque o verdadeiro cavalo já existia antes no mundo das ideias. Então, o cavalo ele só existe porque antes já existia um mundo que já pensava na existência e já previa a existência desse cavalo. E aí o cavalo tá lá e a gente vê o cavalo, mas não o verdadeiro cavalo, porque aquele cavalo já é uma imitação do verdadeiro cavalo que a gente não sabe onde está porque está no mundo das ideias, tá? E, e se eu desenhar um cavalo, eu já estou degenerando a ideia de cavalo, porque afinal de contas eu já não estou tendo o verdadeiro cavalo como referência para o desenho do cavalo. É complicado, mas é basicamente isso. Tentei explicar da forma mais simples o que isso significa do ponto de vista platônico. E, pelo visto, as pessoas tiveram dificuldade de se desfazer dessa coisa quando você tem uma obra de arte original e você, começa a problematizar, mas isso aí é uma cópia, né? Bom, é claro que quando você começa a reproduzir muito um trabalho artístico, né? Quando você começa a fazer coisas em série, quando você sai daquela coisa do ineditismo para uma coisa que já foi feita antes, pela primeira vez na vida isso está acontecendo, então é claro que isso entra em choque com várias formas de pensamento, com várias criaturas, com várias. Enfim, eu acho que deu para entender, né? Vai entrar em choque. Ou seja, enquanto você estava reproduzindo martelos em série, estava tudo bem. Agora, quadros, acho que o pessoal não gostou muito, não. Mas enquanto o autêntico
Preserva toda a sua autoridade com relação à reprodução manual, em geral, considera uma falsificação. O mesmo não ocorre no que diz respeito à reprodução técnica, e isso por duas razões. Em primeiro lugar, relativamente ao original, a reprodução técnica tem mais autonomia que a reprodução manual. Ela pode, por exemplo, pela fotografia, acentuar certos aspectos do original acessíveis ao objetivo, ajustável e capaz de selecionar arbitrariamente o seu ângulo de observação, mas não acessíveis ao olhar humano. Então, na realidade, a diferença entre uma fotografia é que a gente parte do princípio de que a máquina fotográfica ela capta a realidade melhor do que o nosso olho, né? Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, se eu ficar produzindo vários martelos e meu vizinho também resolveu fabricar vários martelos iguais aos meus, aparentemente isso não tem problema, né? Mas quando se trata de arte, o pessoal começa, ai, tá ficar fazendo igualzinho, né? Então aí a gente já tem uma questão aí interessante, né? Aí a gente diz assim, ah, isso aí não é, isso aí é uma falsificação. Será que a gente pode chamar de falsificação, né? Porque, afinal de contas, você teve o trabalho de fazer também. É uma coisa que a gente porque se foi uma falsificação tão bem feita a ponto de ninguém perceber quem é a cópia, quem é o original, será que quem falsificou também não é um artista, né? A gente também tem que pensar assim, abrir um pouco a cabeça nessas discussões, senão a gente fica muito pragmático, muito dogmático também, né? Enfim. Ela pode também, graças a procedimentos como a ampliação ou a câmera lenta, fixar imagens que fogem inteiramente à ótica natural. Ou seja, talvez ela. Porque quando a gente vai observar alguma coisa, muito provavelmente a gente não percebe ou a gente não observa porque a gente tem um olhar um tanto quanto seletivo para as coisas. Né? A gente não necessariamente precisa apreender toda a cena, até porque logo depois a memória também vai sendo preenchida com outros elementos, e a gente já não tem mais controle sobre essa realidade, tá? E enquanto que uma máquina registra o que está lá, do jeito que está. Em segundo lugar, a reprodução técnica pode colocar a cópia do original em situações impossíveis para o próprio original. Ela pode principalmente aproximar do indivíduo a obra, seja sob a forma da fotografia, seja do disco. A catedral abandona seu lugar para instalar-se no estúdio, no amador, o coro executado numa sala ou ao ar livre pode ser ouvido no quarto. Aí ele já começou a entrar
no campo da música, porque, afinal de contas, aquilo que a gente também precisava sair de casa para ouvir, ir para um auditório para escutar uma música. Hoje, a partir desse momento, você tem um disco, você se tranca dentro do quarto e ouve. Antigamente, quando a classe média podia, elas costumavam matricular os filhos em aulinha de piano para poder ouvir música em casa. Ou seja, houve época que estudar piano era meio que, bom, vamos ter a nossa própria vitrolinha aqui em casa. Compra um piano, põe o filho para estudar, aí o filho fica tocando lá para o papai, para a mamãe, para a titia, vovó. Acontecia muito disso, tá? Era um jeito de escutar música em casa. Não que os pais pensassem assim, vamos, meu filho vai ser pianista, tá? Nada disso. Às vezes acontecia do cara virar um músico famoso aí, ganhar dinheiro com isso, mas não era sempre que isso era o objetivo desses pais colocando filhos na aula de música, tá? Bom, nesse momento passou uma moto barulhenta aqui em frente, espero que esse áudio aqui não capte. Mas vamos adiante. Mesmo que essas novas circunstâncias deixem intacto o conteúdo da obra de arte, elas desvalorizam de qualquer modo o seu aqui e agora, embora esse fenômeno não seja exclusivo da obra de arte, podendo ocorrer, por exemplo, numa paisagem que aparece no filme aos olhos do espectador. Ele afeta a obra de arte em um núcleo especialmente sensível que não existe num objeto da natureza, sua autenticidade. A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico. Como este depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do homem através da reprodução, também o testemunho se perde. Sem dúvida, só esse testemunho desaparece, mas o que desaparece com ele é a autoridade da coisa pelo seu peso tradicional. Aqui ele já começa a entrar no que seria essa aura que ele tanto fala em. A gente ouve falar sobre Walter Benjamin, a gente sempre está ouvindo falar sobre perda da aura. O que seria essa aura? Essa aura seria aquela espírito de que algo aconteceu num período mágico e, enfim, né? E, enfim, a gente vai um tempo discutindo isso. O conceito de aura permite resumir essas características. O que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático
e sua significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido. Então, a partir do momento que você reproduz as coisas, elas perdem essa coisa assim de que você é um ser exclusivo, você pertence a um mundo onde você é um escolhido, possuir aquele objeto ou presenciado aquela cena. Enfim, a coisa permite uma socialização desses momentos que não são mais únicos para apenas um grupo, tá? Na medida que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial. Então, muita gente quer ser dono exclusivo de uma obra de arte, porque essa exclusividade é o que bota essa obra de um valor, né? Você pode colocar lá no alto. Aí, isso dentro de uma ótica capitalista, obviamente, né? Porque no caso da obra de arte, quanto menos unidades você tiver, maior o valor que ela tem. É diferente da quantidade de qualquer outro produto, né? O valor do produto já é determinado por outras questões aí, né? E aí entra até a questão do nome da marca, tá? Na medida em que essa técnica permite a reprodução vir ao encontro do espectador, né? No caso, o povo, a população, a massa, né? Em todas as situações, ela utiliza o objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição que constitui o reverso da crise atual e a renovação da humanidade. Eles se relacionam intimamente com os movimentos de massa em nossos dias. Seu agente mais poderoso é o cinema. Sua função social não é concebível, mesmo em seus traços mais positivos, e precisamente neles, sem seu lado destrutivo e catártico. A liquidação do valor tradicional do patrimônio da cultura. Esse fenômeno é especialmente tangível nos primeiros grandes filmes históricos, de Cleópatra a Ben-Hur, até Frederico o Grande e Napoleão. E quando Abel Pence, em 1927, proclamou com entusiasmo Shakespeare, Rembrandt, Beethoven para o cinema. Todas as lendas, todas as mitologias e todos os mitos, todos os fundadores de novas religiões, sim, todas as religiões guardam sua ressurreição luminosa e os heróis se acotovelam às nossas portas. Ele nos convida, sem o saber, talvez, para a grande liquidação. Então, tipo, é isso.
você deixa de ser um grupo seleto de pessoas que tiveram a oportunidade de assistir uma peça de Shakespeare, e Shakespeare passa a ser acessível a todo mundo, porque você é capaz de filmar essas peças e deixá-las gravadas, né? E aqui o Gense, Abel Gense Letempes, o tempo de imagem, né? Eu não sei o que significa isso, l'arte cinematografia. É um cara que eu acho que trabalha com a parte da arte cinematográfica. Deixa eu ver quanto tempo. Eu acho que falta pouco, então a gente já pode trabalhar a questão da aula. Então, a partir daqui, a gente já tem o que que é essa destruição da aura, né? Porque antigamente, o que a gente costuma, o que ele está querendo dizer é que antigamente essas obras de arte, quando elas eram de caráter único, né? Elas tinham uma certa aura. A partir do momento que elas foram passíveis de reprodução, né? A gente já tem uma outra realidade a respeito dela, tá? Aqui vamos trabalhar a destruição da aura. No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. Então, à medida que pessoas, as populações mudam, né? As percepções dessas coletividades e desses coletivos de pessoas também mudam, né? O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente, ou seja, a história não para. Tá? A época das invasões dos bárbaros, durante a qual surgiram a indústria artística do Baixo Império Romano e a gênese de Viena, não tinha apenas uma arte diferente da que caracterizava o período clássico, mas também uma outra forma de percepção. Os grandes estudiosos da escola vienense, Hegel e Wyckoff, se revoltaram contra o peso da tradição classicista, sob a qual aquela arte tinha sido soterrada, foram os primeiros a tentar extrair dessa arte algumas conclusões sobre a organização da percepção nas épocas em que que ela estava em vigor. Por mais penetrantes que fossem essas conclusões, estavam limitadas pelo fato de que esses pesquisadores se contentaram em descrever as características formais do estilo de percepção característico do Baixo Império. Ou seja, não tentaram, talvez não tivessem esperança de consegui-lo, mostrar as convulsões sociais que se exprimiram nessas metamorfoses da percepção. Em nossos dias, as perspectivas de empreender com êxito semelhante pesquisa são mais favoráveis,
Se fosse possível compreender as transformações contemporâneas da faculdade perceptiva segundo a ótica do declínio da áurea. As causas sociais dessas transformações se tornariam inteligíveis. Ou seja, vamos tentar entender o que é essa maldita aura. Não é aquela mesma aura que é descrita por alguns esotéricos, que diz assim, a sua aura é azul, é vermelha, não sei o quê, querendo falar sobre a sua espiritualidade. Não, é uma aura mais voltada para um espírito inserido na própria questão da obra, tá? Em suma, o que é a aura? É uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais, ou seja, elas se dão no tempo e no espaço. A aparição única de uma coisa distante, o mais perto que ela esteja. Observar em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura. Ele deriva de duas circunstâncias estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos movimentos de massa. Fazer as coisas ficarem mais próximas é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas, como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Então, aqui nós já temos um processo que a gente já pode começar a perceber que essa perda da aura tem tudo a ver com essa questão dos movimentos de massa, assim como, por exemplo, essa situação, todo mundo quer as coisas, fazer o quê, né? Fazer as coisas ficarem mais próximas. Então, ou seja, cada vez que eu compro um CD ou um álbum de algum artista musical, é um jeito de eu ter esses artistas mais próximos de mim, né? E um monte de gente quer ter esses produtos também. Ou seja, a arte passou também a ser considerada um produto, né? O artista também. Cadê? Onde é que eu parei? Então, cada dia fica mais nítida a diferença entre a reprodução não entre a reprodução como ela nos é oferecida pelas revistas ilustradas e pela atualidade cinematográfica e a imagem. Deixa eu ler isso aqui de novo.
Cada dia fica mais nítida a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelas revistas ilustradas e pelas atualidades cinematográficas e a imagem. Então, na realidade, a gente vai vendo que a partir do momento que a gente vai começando a ver que existe essa diferença entre as reproduções e, enfim, né? Nesta, a unidade e a durabilidade se associam tão intimamente como na reprodução, a transitoriedade e a repetitibilidade. Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar o semelhante no mundo é tão aguda que, graças à reprodução, ela consegue captá-lo até o fenômeno único. E assim se manifesta na esfera sensorial a tendência de, e na esfera teórica, explica a importância crescente da estatística. Orientar a realidade em função das massas, e as massas em função da realidade, é um processo de imenso alcance, tanto para o pensamento como para a intuição. Então, é isso que a gente vai ficar por aqui, né? Estamos na página 170. A gente ainda vai ter uma 190 e blau, né? Não sei se vai dar para terminar no segundo vídeo, vai depender da complexidade do resto do texto, né? Então, isso aqui é um texto comentado. Vocês têm todo o direito de questionar alguns apontamentos que eu fiz, e se quiserem dizer assim, que entenderam de outra forma, fiquem à vontade. Aqui é um espaço para a gente debater, e quem sabe essa discussão venha se tornar, de repente, uma live, qualquer coisa assim, aí a gente pode, já com essa leitura, partir de algum ponto, né, sobre esse tema. Então, fiquem à vontade para comentar, fazer um debate a respeito desse tema, porque eu acho importante a gente verificar como é que a gente discute certas questões, inclusive da arte dentro de um sistema capitalista, né? E aí a gente vê o que sai dessa ideia, né? Então, vou descompartilhar aqui, me despedir de vocês com minha carona fora desse quadradinho aí. Agora estou aqui. Então é isso. Espero que tenham gostado. E como a gente costuma dizer, né? Paz entre nós, guerra aos senhores e saudações anarquistas para todos. Tchauzinho.